Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. São 5h30 da manhã. Eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. A palavra se encontra lá em Marcos, capítulo 6. E diz assim: E partindo dali chegou à sua pátria. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, então os seus parentes e nas suas casas. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Mas essa palavra, Deus colocou no meu coração, e aqui o contexto fala a incredulidade dos nazarenos. Porque os nazarenos, Jesus, ele era chamado Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. Então ele fala aqui que não há honra na sua própria pátria, que o profeta fica sem honra na sua própria pátria, no meio da tua parentela. E ele estava justamente na sinagoga, pregando, lendo a palavra, e essa palavra se encontra lá em Isaías 61, que fala assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Então, Jesus estava falando essa palavra, e logo depois ele fala que essas palavras se cumprem hoje, E aí eles se aqui a palavra fala que eles se admiravam e também ficavam um perguntando para o outro, Esse é o filho de José, o carpinteiro, Então, assim, muitas das vezes, irmãos, nós vamos passar por essa situação, nós passamos por essa situação. Às vezes dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa casa, nós não temos honra, A palavra diz que nós não temos honras, às vezes somos perseguidos, Mas Deus, ele sempre vai nos ensinar como devemos fazer, como fazemos. E assim, Jesus, ele não desistiu, Ele persistiu, Ali ele foi perseguido, Foi ali, blasfemaram contra ele, falaram coisas terríveis contra ele, mas ele persistiu. Então ele estava ensinando os seus discípulos, E ele deixou essa palavra, e ele falava assim, aqui no versículo 4, são palavras de Jesus falando, e fala assim: Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então, assim, muitas das vezes, em meio à nossa parentela, e às vezes nem só parentela, irmãos, até mesmo na própria os vizinhos, aqueles que são mais chegados, a palavra diz que não há honra, não é honra, não há profeta sem honra. Então, assim, a não ser na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa.
Então, assim, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Uma vez eu lembro que meu esposo, né, ele não era convertido ainda, e eu vim primeiro do que ele, né, me converti primeiro do que ele. E aí algumas coisas foram mudando, né, e Jesus transformou tudo em mim. E quando eu aceitei Jesus, né, eu abri meu coração para Jesus, Jesus entrou. Na verdade, assim, eu falo que, na verdade, Jesus me aceitou, né? Porque nós não somos dignos dele, assim mesmo ele nos amou, ele continua nos amando, cheio de erros, falhas que temos, e perfeito só Jesus. Então, assim, e meu marido uma vez confessou isso para mim, falou para mim assim, que ele tinha dúvidas, né, se era Deus mesmo na minha vida. Hoje ele fala, né, tenho orgulho de você porque é Deus em sua vida, né? Deus, ele faz as coisas, ele não nos deixa ser enganado nem confundido. Então, muitas das vezes, irmãos, nós acabamos nos entristecendo, o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de nós por conta de perseguição, por conta das pessoas não aceitar as coisas de Deus, né? Quando você vem que você fala uma palavra, tem meus irmãos, nem todos são convertidos ainda, mas muitas das vezes a gente vai para falar uma palavra da parte de Deus, a gente ora. O que não pode acontecer, irmãos, é da gente desistir de perseverar naquilo que Deus tem posto em nossos corações, né? Independente de placa de igreja, independente da igreja, nós temos que estar firme. Nós temos que estar com o alicerce firme em Jesus Cristo, saber que Ele é o único suficiente Salvador de nossas vidas, que é Ele que vai nos dando vitória de dia em dia, um dia após o outro, de glória em glória. Então, que Jesus ele nos deixa esse exemplo e ele fala isso, né? Então, e ele depois ali no versículo 5, ele fala: "E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele ficou admirado da incredulidade deles, né, daquele povo. Ele ficou admirado da incredulidade do povo. Então, assim, a gente tá aqui, né, pra graça de Deus, e ele fala assim, Jesus ele fala que nós vamos entrar, passar pela porta estreita, caminho apertado, sermos provados, né, provados todos os dias da nossa fé. E nós temos que proclamar essa fé em Cristo e dizer que Ele é Deus, que Jesus está voltando, sim, que Jesus ele é o único caminho, não existe outro caminho, não existe um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, o único caminho é Jesus, né? E a gente tem que prosseguir em diante, seguir firme com Jesus Cristo. A luta, muitas das vezes, é constante as lutas, né? Nós passamos por lutas, provações, mas em tudo Deus ele é conosco, né? Nós não devemos parar por conta das lutas. Pelo contrário, quanto mais luta você tiver, você tem que perseverar mais, porque se você está incomodando o inferno, é sinal que você está fazendo algo da vontade de Deus e que Deus está se agradando de você. Então, por isso, vem as lutas. Nós devemos permanecer firmes na fé e crer que Jesus, ele vai nos honrar, é Deus que vai nos honrar. Tudo que nós fazemos para Deus, se estamos fazendo para Deus verdadeiramente, a honra não vai vir, né, de homens, vai vir de Deus. E Ele tem algo maravilhoso para nossas vidas. Né? Nós estamos aqui por um tempo, por uma passagem, passamos por aqui. Sabemos que Deus tem algo lindo para nossas vidas lá com Ele, na glória dele, junto com Ele lá, né? Então, que permanecemos firmes na graça de Deus, sabendo que é Ele que vai nos dar vitória, Ele que vai nos conduzir à vitória, né? E sem Ele não podemos e não somos nada. Digno, irmão? Não. Nós não somos dignos. Não somos dignos do amor de Cristo, não somos dignos, né, do sacrifício dele na cruz. Mas todavia ele fala, ele nos amou primeiro. Então o amor dele tem que estar em nós.
E esse dia eu estava meditando na palavra em Romanos, onde fala sobre as lutas, né? Então nós somos provados, né? Nós, através das lutas, dificuldades, nós adquirimos experiências, né? Para ter paciência e esperança, né? Sabendo que Deus, ele vai estar todo o tempo conosco, ele não nos deixa sozinho, ele não nos abandona, ele é um Deus que cuida da gente. Então nós temos que ter isso no nosso coração. E depois ele fala aqui no versículo 10, e diz eles: na casa em que entrardes, ficar nela até partides dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E o que ele está dizendo aqui, irmãos, é algo muito lindo e forte também, porque ele fala que na casa que você entrar, onde você for, e ali você falar, né, do amor de Jesus, você falar de Jesus Cristo, e as pessoas não te deram ouvido, não querem ouvir, ali você sacode, né, a poeira das sandálias do seu pé e continue e segue em frente. Então, assim, nós não devemos parar por conta de, às vezes, de pessoas incrédulas que nós encontramos, e nós vamos encontrar muitas, né? E continuar a prosseguir em frente. Então, vamos supor, você tá lá e você entra dentro de uma casa para você fazer um culto de oração, ou, né, alguém chama você para você ir no culto de oração num lar, você vai entrar nesta casa e ali você fala das palavras de Jesus, você fala do Evangelho, prega a palavra de Deus, e a pessoa não aceitar essa palavra, ele está dizendo exatamente isso. Se as pessoas não aceitarem essas palavras, sacode o pó, sai dali, sacode o pó, né? Onde você estiver debaixo dos pés, em testemunho contra eles. Então você vai sair dali, pronto, você pregou, você falou, pronto, a sua parte você fez. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem os seus efeitos, né? E quais são esses efeitos? Muitas das vezes a pessoa vai ouvir e vai descer ao coração, e outras somente vão escutar. Entrar no ouvido, sair no outro, né? Não vai querer mudança de vida. Mas não desistir, perseverar até o fim, né? Não podemos desistir por conta disso. Então, assim, eu sempre falo isso para os meus filhos, que eles são, né, instrumentos de Deus aqui na Terra. E estão aqui por um tempo que eles não pertencem a mim, eles pertencem a Deus. Então, eu estou aqui, Deus colocou na minha vida, me emprestou para me ensinar eles o caminho certo. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos somos nossas mesmas. Nós temos que ensinar. A própria palavra de Deus diz isso. Ensinar o menino o caminho certo que deve andar. Então, nós temos que ensinar. E assim, eu gosto muito de fazer culto no lar, só que eu vou indo quando eu encontro a pessoa assim no particular, você falar, sabe? Conversar sozinha, ali você fala sobre o Evangelho, fala sobre a palavra de Deus. E é um caminho, assim, eu gosto muito, assim, a pessoa vem conversar comigo e eu sempre acabo, de alguma forma, trazendo o assunto para dentro da palavra de Deus, que isso é o mais importante, né? E que nós possamos fazer isso, não importa o lugar, não importa onde, mas que nós possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus nessa terra, usados por Deus para falar do amor de Cristo e levar o amor de Cristo, né, para as outras pessoas também. Então é isso, irmãos, fica aí nessa palavra, que Deus possa ter abençoado a sua vida. Aprendemos, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele mesmo. Então a gente só tem acesso ao Pai através do Filho. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não abriu seu coração para Jesus, que você possa abrir, né? Porque só existe um caminho, só existe um caminho, né? Não tem outro caminho. Ele é o único caminho,
Só Ele pode te trazer paz e alegria. Só Ele pode, ninguém mais. As coisas mudantes, elas são passageiras, tudo passa. Tem uma palavra que fala que tudo vai passar. A única coisa que permanece para sempre é a justiça e a salvação de Deus. Que você possa ter isso no teu coração, que você venha abrir teu coração para Jesus, que você possa entender que todos nós, todos os dias, precisamos de Jesus. Todos nós necessitamos de Jesus, precisamos de Deus a todo tempo. Sem Ele nada somos e nada podemos. Sabe, irmãos, é triste ver, tantas pessoas que às vezes conheceram Jesus, estavam dentro de uma igreja, congregando dentro de uma igreja e às vezes por conta de uma palavra mal interpretada, de uma palavra maldita, ou às vezes com o coração fechado também para receber a palavra, às vezes se afastam de Deus. O problema não é nem a pessoa sair da igreja, mas a pessoa se afastar de Deus. Porque, irmão, se você sai de uma igreja e você vai para outra igreja, você está com Cristo, você está firme com Deus, amém. O problema é você sair e voltar para o mundo, voltar da onde você veio, sabe? Passar a viver toda aquela tristeza, tribulação que você já tinha vivido. Isso é triste, isso é muito triste. Então, se você por acaso está afastado dos caminhos de Deus, volta para Jesus, porque Ele te ama e Ele está de braços abertos para te receber. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que te aconteceu, o que importa é que Jesus, Ele te quer. Volta para Ele, volta que Ele te ama. Amém? Fica na paz do Senhor, que Jesus possa te abençoar através dessa palavra. Não desista, permaneça firme, continua falando do amor de Cristo. Se você é um irmão que gosta de falar de Jesus, que ama a palavra de Deus, continua, persevere até o fim, que Deus ele vai te honrar. E se você está afastado, que você possa voltar para os caminhos do Senhor. Volta enquanto é tempo para você voltar. Em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe todos.